Brincar também ensina. Quando brincam, as crianças aprendem muita coisa sobre o mundo exterior e como lidar com ele. No meio da brincadeira, os adultos podem ensinar valores e algumas regras simples de boa convivência, como dizer obrigado, compartilhar os brinquedos com outras crianças ou guardá-los ao terminar a brincadeira. No clima da brincadeira, algumas crianças também se interessam pelo próprio corpo e pela diferença entre os órgãos genitais femininos e masculinos. Portanto, nós podemos dizer que brincar é descobrir o mundo. Estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e hoje nós recebemos o advogado e especialista em promoção do desenvolvimento infantil, Alexandre Gil de Mello. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, tudo bem? Obrigado. Alexandre, nós gostaríamos de ouvir o seu olhar, de conhecer um pouquinho melhor a perspectiva do brincar como direito da criança. O que você pode trazer para a gente nesse sentido? Então, o tema do brincar, né, embora ele seja bastante recorrente, né, sobretudo na formação dos profissionais de educação, né, na área da pedagogia, da psicologia, é importante também a gente inserir o tema do brincar dentro do contexto legal, né, em que vive o nosso país a partir da Constituição de 88. Quer dizer, o tema do brincar não é um tema apenas que diz respeito à prática pedagógica ou à atuação na área da psicologia, como uma atividade importante para o desenvolvimento da criança, mas também é um tema que se insere dentro da nossa legislação. Isso é algo assim que não é muito falado para as pessoas, né? Então, penso que é importante a gente dizer para as pessoas que antes de ser uma prática que deve ser desenvolvida, né, na formação das nossas crianças, é um direito da criança. Né? Então, na verdade, quando nós incentivamos, né, a prática do brincar no cotidiano das nossas crianças, seja no ambiente familiar ou no ambiente educacional ou mesmo no ambiente social, nós estamos falando da garantia de um direito fundamental da criança, que é o direito de brincar, né? Que veio previsto inicialmente na Declaração Universal dos Direitos da Criança e que foi absorvido pela nossa Constituição Federal no artigo 227, quando diz respeito aos direitos fundamentais das nossas crianças. E depois foi recepcionado pelo Estatuto da Criança e Adolescente em 1990. Então, falar do direito de brincar é falar justamente de um direito fundamental da criança que contribui para o seu desenvolvimento integral. Porque a tônica da nossa legislação que se aplica à criança no Brasil é sempre na busca do desenvolvimento integral da criança. E o entendimento dos especialistas que respaldou a elaboração da legislação é de que o brincar é uma prática fundamental que contribui para o desenvolvimento integral das nossas crianças. Por isso que nós estamos aqui falando do brincar nessa perspectiva legal, porque é o respaldo que nós temos da nossa legislação. Você acredita que a gente possa falar que o direito de brincar ele está inserido em outros aspectos dos direitos da criança, como, por exemplo, nesse material que a Rede CAAS produziu a respeito dos direitos da criança, a gente encontra aqui um item que fala que toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. O governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados especiais para as crianças que não têm família ou direito para viverem decentemente. Claro. Quer dizer, antes de pensarmos só nas crianças que não têm famílias ou que não têm recursos materiais para se construírem socialmente, nós poderíamos dizer que o amor, a segurança e a compreensão eles também requerem um olhar para as necessidades da criança enquanto um ser em desenvolvimento. Claro. E, portanto, a sociedade, o município, os currículos escolares, eles devem conter
contemplar necessidades primordiais que promovem a construção dessa identidade social e promovem a construção dos seus recursos, não só motores, mas cognitivos, emocionais, nos relacionamentos, tal. Como você vê isso, Alexandre? Perfeito. Eu penso que é realmente isso. Acho que o nosso esforço tem que ser, sobretudo nesse aspecto da formação de profissionais com este olhar ampliado para as necessidades da criança, né? Muitas vezes os profissionais que atuam com as crianças negligenciam um pouco essa importância do brincar para o desenvolvimento da criança, né? As pessoas ainda estão, assim, culturalmente muito vinculadas à ideia da brincadeira com a ideia da ociosidade, né? Da distração ou do entretenimento, né? E a gente entende que, na verdade, as brincadeiras, os jogos, os movimentos aos quais são colocados as crianças são práticas que estão diretamente vinculadas ao desenvolvimento integral da criança, né? Então, foi feita agora recentemente uma pesquisa, né, sobre essa ideia do brincar, e os profissionais e as famílias sempre vinculam a ideia do brincar com a ideia da diversão e do entretenimento. E não conseguem fazer essa vinculação, né, essa conexão do brincar como uma prática para o desenvolvimento da criança, né? E eu penso que nós temos um papel importante como especialistas em promoção do desenvolvimento infantil, de a gente auxiliar os profissionais, as famílias e as pessoas, a sociedade em geral, compreenderem o papel do brincar para o desenvolvimento integral da criança, né? Então, assim, a nossa reflexão junto aos currículos, né, de formação dos profissionais, né, sobretudo na área da educação, né, a nossa reflexão junto às políticas públicas do município, né, que possam contemplar a prática do brincar a partir dessa perspectiva, né, de uma contribuição para o desenvolvimento da criança, e na sociedade em geral, né, com as famílias e com a comunidade de uma forma geral. E, na verdade, assim, é um direito, né, previsto na legislação que se materializa, ou que se deve materializar, sobretudo nas nossas políticas públicas, né? E aqui eu queria falar de modo muito especial na política pública de educação infantil, né, que existe por parte do Ministério de Educação, né, a definição das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, onde está inserida a importância do brincar como prática para a promoção do desenvolvimento das nossas crianças, né? E também no esforço que foi feito pela Secretaria Municipal de Educação no ano de 2012, com toda a equipe, ao traçar as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Penápolis. Aqui está inserido um capítulo específico sobre a educação infantil, no que diz respeito à importância do movimento, né, para as nossas crianças. E movimento aqui entendido sobre tudo isso, né, os jogos, as dinâmicas, as brincadeiras, né, com o objetivo geral de possibilitar as capacidades de ordem física, visando a apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, autoconhecimento, uso do corpo na expressão das emoções e deslocamentos com segurança, né? Percebe? Então, o movimento das crianças, né, as brincadeiras, os jogos, eles devem contribuir para atingir esse objetivo geral, que na verdade nada mais é do que contribuir para o desenvolvimento integral das nossas crianças, né, como uma prática educativa. A brincadeira como uma prática educativa, e o que eu acho muito importante é que essa concepção ela foi inserida dentro deste documento, que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Penápolis, num esforço conjunto de toda a equipe, com base nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal. Então, nosso papel, penso, e da Rede CAAS, sobretudo, é nesse sentido de acompanhar as políticas públicas do município, sobretudo de educação infantil, no sentido de que realmente essas diretrizes elas sejam colocadas em prática em benefício das nossas crianças. E não podemos esquecer que
a criança, nos seus primeiros anos de vida, conhece o mundo através da sua sensibilidade, quer dizer, a percepção sensorial é que mostra a ela quem é o mundo onde ela está inserida, né? Então, todo esse processo de encontro com seus pares, com os adultos, seja na comunidade, ou seja, nos ambientes públicos, praças, ruas, espaços onde acontecem eventos públicos, nas unidades básicas de saúde, que eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa perspectiva de construção dos espaços lúdicos nas unidades de educação infantil, nas unidades de saúde, também agregam muito a esse olhar da comunidade sobre o direito de brincar das crianças, né? E eu gostaria também, nesse momento, de convidar você, Alexandre, para assistirmos juntos um vídeo do Território do Brincar, que é um projeto que está sendo desenvolvido pela educadora Renata Meirelles, autora, um dos livros dela é o Giramundo, e vai falar um pouquinho sobre a diversidade das brincadeiras e de como isso pode contribuir para as diversas regiões do nosso país. Quando a gente conhece o país onde a gente mora, onde a gente vive, a gente certamente se enriquece com a diversidade de olhares. Vamos ver? Claro. Um encontro com crianças das mais variadas regiões brasileiras. Essa é a busca da educadora Renata Meirelles e do documentarista David Hicks. Há 16 anos, eles percorrem uma geografia de brinquedos e brincadeiras, dando voz à cultura dessas crianças, em um registro atento aos gestos mais espontâneos e genuínos. Até agora, já percorreram 12 estados brasileiros que resultaram em diversos filmes de curta-metragens, premiados em festivais de cinema e no livro Giramundo e Outros Brinquedos e Brincadeiras dos Meninos do Brasil, vencedor do Prêmio Jabuti, além de inúmeros artigos, cursos, palestras e oficinas sobre o brincar. A partir de 2012, voltam à estrada, agora com o projeto Território do Brincar. Durante 2 anos, a dupla percorrerá áreas rurais, indígenas, quilombolas, grandes cidades e comunidades no sertão e litoral brasileiro. Através do site desse projeto, o Território do Brincar inaugura uma oportunidade única de parceria para escolas, ONGs e instituições acompanharem em tempo real os encontros com a criança brasileira. Os filmes, fotos, áudios e textos que nossos parceiros terão acesso servirão de apoio nas salas de aula para que a cultura da criança entre nas escolas e dialogue com outras crianças, educadores e pais. Uma aproximação entre os saberes que acontecem fora e dentro da escola. Tira, bota, deixa, beleza, ficar com guerreiro, fazer zigue-zigue-zague.
voltando... Isso, sobre a questão, então, do direito de brincar e sobre as políticas públicas, eu penso que o município, ele, então, tem a responsabilidade de oferecer à comunidade oportunidades para que o direito de brincar das crianças possa ser garantido, possa ser exercido. E aí eu acho que entra a questão da importância dos espaços lúdicos, né, que possam ser implementados em várias áreas ou segmentos ou políticas públicas do município, né? Não só no aspecto da educação infantil, mas também, como a gente tem conversado muito na Rede CAS, e como a própria Rede CAS, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, fez o investimento da implementação de espaços lúdicos nas unidades básicas de saúde, né? Porque a gente passou a entender que a porta de entrada das crianças no sistema público, na maioria das vezes, ocorre pelas unidades básicas de saúde, porque é justamente nas unidades básicas de saúde que as mães, as gestantes, elas iniciam o seu processo de pré-natal e a referência para elas sempre é a unidade básica de saúde próxima da residência delas. Então, a gente entende que é um local de referência também para aquela gestante, para aquela mãe, para aquela criança, para aquela família. E aí foi, então, o que foi feito pela Rede CAAS de incentivar a implementação de espaços lúdicos nas unidades básicas de saúde, para que esses espaços pudessem ser uma oportunidade daquelas crianças que muitas vezes ainda não estão inseridas nas unidades de educação infantil, para que elas possam ter o seu direito de brincar garantido pela política pública, né, pelo município, né? Então, penso que esse deve ser um olhar importante do município, né? Quer dizer, a gente não reduzir o direito de brincar apenas à responsabilidade da educação, da política de educação, mas também passar a entender, a partir de um olhar mais ampliado, né, das necessidades da criança e das oportunidades que nós podemos criar para que ela se desenvolva adequadamente, de perceber que esses espaços também podem se transformar em espaços educativos, né, tanto de formação. Para crianças quanto para famílias. Tanto para as crianças quanto para as famílias, porque a nossa reflexão, a nossa concepção, o nosso entendimento é que esses espaços, eles possam também ser educativos para as famílias, né, nesse processo de despertar nelas a importância do brincar e do envolvimento com as crianças, muitas vezes da mãe, do pai, dos cuidadores, sentarem, né, junto com a criança no chão e fazerem brincadeiras, etc. Então, quer dizer, criar esses ambientes educativos nas unidades básicas de saúde também é importante. Acho importante deixar registrado que foram adquiridos com recursos da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal aparelhos de TV, DVD, vídeos, né, materiais como brinquedos, livros, uma caixa de materiais que foi oferecida às 10 unidades básicas de saúde do município para serem montados, implementados esses espaços lúdicos. À época, em algumas unidades, esses espaços foram reservados como espaços físicos e outros como espaços transitórios, ou seja, nas consultas de pediatria, nos dias de consulta, esses espaços eram montados e então ficavam disponíveis para as crianças e as mães e os acompanhantes que aguardavam atendimento poderem utilizar o material e promover a interação entre a criança e o próprio adulto acompanhante ou a criança e uma outra criança. Isso, então, foi feito esse esforço, né? A gente também lembra que na própria Santa Casa, né, a implantação de uma brinquedoteca para as crianças do setor de pediatria, né? É um projeto que o psicólogo Lucas, né, tem sido responsável por ele, e a gente acredita que é um projeto importante. Também no CRAS, no CREAS, né? Então, a gente tem esse empenho de disseminar a ideia da importância da construção dos espaços lúdicos das unidades públicas de saúde, educação e assistência social.
Mas também penso que não é apenas a criação do espaço, né? Nós precisamos também, dentro das nossas políticas, ter, a partir dos profissionais, esse envolvimento, esse engajamento, né? No sentido de incentivar as famílias a essa maior interação com as crianças, né? Vale registrar que a Bebeteca, que foi montada no ano de 2013 com o apoio da Rede CAAS, Fundação Maria Cília Souto Vidigal, vai de vento em popa. Que bom. Né? Lá na biblioteca, as duas, inclusive, professor Jaime Monteiro e no professor Fausto Ribeiro de Barros. Exato. Então, vejam bem como é importante também, então, o envolvimento dos profissionais, né? A gente sabe que isso tem uma importância muito grande no desenvolvimento do papel dos espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento das crianças, né? E o que você pensa em relação aos espaços públicos, praças? Pois é, então, nós temos também uma outra questão que eu acho que isso também precisa ser apontado, que é de que os nossos espaços públicos, as nossas praças, também possam se transformar em espaços mais favoráveis, né? Mais favoráveis ao desenvolvimento da criança e à interação da criança com seus familiares e com seus cuidadores, né? Nós temos em algumas praças alguns espaços lúdicos instalados, né? Alguns playgrounds, etc. Mas a gente acha que o município precisa ter um olhar um pouco mais especial para esses locais e, de uma certa maneira, prepará-los melhor para que as famílias possam se apropriar deles, né, como um instrumento de formação das crianças, né? Eu acho que falta um pouco isso, né? Então, esse é o olhar que eu tenho sobre as nossas praças. E essa interação num espaço comum, ela também contribui para a formação de valores, referentes à convivência, as regras de convivência. Exatamente. Né? Parece que isso tudo faz uma diferença muito grande quando as pessoas têm oportunidade de interagir num espaço comum público. A gente tem falado muito, né, e aqui fazendo um paralelo, sobre a questão da insegurança pública, né? Isso. Então a gente sabe que não é só pela repressão que vamos conseguir diminuir os índices de criminalidade no município. Nós precisamos também, a partir das nossas políticas públicas, né, atuar de forma preventiva, de forma a garantir essa integração entre os membros de uma comunidade, né, o sentimento de comunidade. E a gente entende que a partir daí há toda uma decorrência em função disso, né? As pessoas ficam mais próximas, as pessoas se comprometem mais umas com as outras, as pessoas, elas acabam se tornando, de uma certa forma, vigilantes, né? Da situação lá da comunidade, do bairro, né? E a praça, ela tem um papel fundamental para isso, né? Penso que a gente perdeu um pouco essa característica das nossas praças, e me parece que é o momento de a gente resgatar o sentido da praça, o sentido do encontro, o sentido das brincadeiras, né, em espaços públicos, para o fortalecimento das comunidades, né? E, consequentemente, fortalecimento dos vínculos, né, entre as crianças, os seus cuidadores, né, os vizinhos, as pessoas mais idosas, né? E o sentimento de pertença, o sentimento de pertença, né? Essa semana mesmo a gente estava discutindo sobre a banda municipal, né, que tem um papel tão importante, né, no resgate, né, histórico, né, de muitas pessoas, né? E eu me lembro quando eu era criança, na praça próxima da minha casa, a banda frequentava lá aos domingos, né? E a gente ia para a praça, encontrava as pessoas mais idosas, né? Então ouvia das pessoas mais idosas as histórias do passado, e tudo isso faz parte da formação, para a formação das nossas crianças, né? Eu citaria, Alexandre, uma iniciativa mais recente, de boa prática, né? Que me parece que, não sei se é valorizada por todas as pessoas, mas tem sido reconhecida como uma boa prática, que é o do Residencial Fernanda, né? Aquele espaço do Santa Leonor, onde as pessoas plantaram e cultivam flores, várias espécies, e sempre que a gente passa lá no final da tarde, tem muitas pessoas sentadas, jovens, pessoas mais velhas, crianças, todo mundo numa convivência daquele espaço, porque aquele espaço ficou agradável. Sim.
né? Sim, acho que são iniciativas importantes, né, que precisam ser incentivadas, de protagonismo da comunidade, e que eu penso que isso pode ser assim um caminho para a gente conseguir amenizar várias das situações que nós temos hoje, né, seja de insegurança pública, seja de violência, criminalidade e muitas outras, né. Agora, os espaços lúdicos, eles são realmente fundamentais, né, quer dizer, pensar uma política pública, né, de valorização dos espaços lúdicos, sejam em unidades de prestação de serviço público, né, educação, saúde e assistência social, ou em espaços abertos, né, como praças públicas, é fundamental, é importante para que nós consigamos, então, garantir um direito fundamental das nossas crianças, que é o direito de brincar, né. Então, quando o município ele atua, né, na preservação de um espaço lúdico, em qualquer situação que seja, ele está, na verdade, dizendo para a comunidade de que ele preza, então, a importância de se garantir o direito de brincar das nossas crianças como garantia do seu desenvolvimento integral. E ele atua desta forma preventivamente, porque nós sabemos muito bem que uma criança que tem as suas necessidades básicas atendidas, que tem a oportunidade de se desenvolver com maior interação com seus cuidadores, essa criança, quando se tornar adolescente, quando se tornar adulto, vai ser um jovem que não vai se envolver com criminalidade, que não vai se envolver com dependência química. Então, vejam só, isso tem, até do aspecto econômico, né, tem um retorno importante para o Estado, né, na medida em que o Estado, nos primeiros anos de vida da criança, ele atua politicamente com políticas públicas no sentido de se prevenir as situações de dependência química, de violência, de criminalidade. E os espaços lúdicos é uma ferramenta, é um instrumento importante para isso. Nós não temos dúvida disso. Um espaço lúdico adequado, apropriado, bem equipado e com profissionais, né, com formação necessária, com o olhar necessário para a garantia do desenvolvimento integral das nossas crianças. Alexandre, esse material que a Fundação Maria Cecília nos ofereceu para disponibilizar aos usuários da saúde, da educação, da assistência social, que nós já fizemos isso e continuamos ainda fazendo, tem uma observação que me parece muito pertinente. Trabalho de criança é brincar. O simples fato do adulto ficar ao lado da criança enquanto ela brinca já é importante. Os pequenos gostam de mostrar o que estão fazendo e perceber que as suas conquistas são reconhecidas. Além disso, ao observar como um adulto manuseia um objeto ou constrói o pensamento lógico em um jogo, a criança certamente tentará imitá-lo. Pouco a pouco, vai construindo seu repertório de experiências e aprendizados. Nós agradecemos a sua presença e abrimos um espaço para suas considerações finais. Acho importante a gente trazer essa discussão do brincar, né, para a reflexão da comunidade, porque eu acho que ajuda a gente a entender que a brincadeira é coisa séria, né, embora muitas pessoas ainda vinculam a ideia da brincadeira com a ideia de entretenimento, de diversão, de passatempo, né, de ociosidade, né. E a gente começa a perceber, então, a partir de estudos que estão sendo feitos, né, que, na verdade, o brincar acaba sendo um baú de possibilidades para o desenvolvimento da criança, né. Basta a gente, enquanto adultos, enquanto profissionais, enquanto mediadores, né, nesse processo de formação das nossas crianças, a gente se apropriar dessa ideia, né. E a brincadeira é algo assim, embora seja tão séria e tão importante para o desenvolvimento das crianças, é algo que pode acontecer de uma forma muito tranquila, muito natural e sem muita complexidade, né? E com materiais muito simples. Sem muito custo, né? Então a gente às vezes fica pensando que as políticas públicas sempre geram custos, às vezes elevados, né? E tem toda essa discussão, né? E a gente percebe que a brincadeira é algo que a gente pode trabalhar de forma muito, com menos custos e com certeza com muito mais resultados, né? Se a gente for perguntar para as pessoas que estão nos acompanhando, né, quais são as brincadeiras que as pessoas lembram, né, da infância, né, nós vamos lembrar das brincadeiras mais simples possíveis, né, daquelas brincadeiras mesmo
que são simples e com as quais nós nos identificamos, né? Por isso que as pessoas elas levam na memória, né, até os dias de hoje, porque são brincadeiras que as pessoas vão se identificando e vão sendo importantes para a formação delas, né? Então eu penso que atuar desta forma, né, preventivamente, né, incentivando, né, a prática do brincar como uma atividade educativa, como está previsto nas diretrizes da educação infantil, com incentivo dos espaços lúdicos e nas praças, penso que isso é fundamental se de fato nós queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais harmonia, com mais tranquilidade, porque nós estamos incentivando e investindo na formação das nossas crianças, o que faz toda a diferença. Então eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que nós estamos sempre à disposição para ajudar nesse processo de reflexão da nossa comunidade, né? E que estamos trabalhando no sentido de que, de fato, as nossas crianças possam se desenvolver da melhor forma possível, da forma mais adequada, com a participação das famílias, dos cuidadores e de toda a comunidade. Muito obrigado. Brinco muito, sempre brinquei. Brincar é uma permanência, né? Uma constante, né? Eu brinco com as palavras muito, né? Eu acho uma grande brincadeira. Brinco na cozinha, menina, adoro brincar na cozinha, de fazer comidinha, adoro. Tive a sorte na minha família, na minha escola, de ter sempre um olhar, um cuidado com a história do brincar. Não era simplesmente a hora do recreio, mas tinha assim um aspecto de aprender pela experiência. Então, continuo brincando e acho que todo mundo tem que brincar. Brinco. Teve muitas coisas assim na minha infância, né, e acho na maioria das pessoas, que foram muito marcadas, né, pelo aprendizado, né, de diversos tipos de brincadeira, né. Muito. Eu sempre brinquei. Brinquei com meus filhos, agora com meus netos. O meu assunto diário é brincar. Praticamente eu penso nisso o tempo todo. Eu brinco. Bem, porque eu trabalho com os doutores da alegria, então eu estou sempre cheio de palhaço. Brinco muito. Eu fui uma criança que teve acesso a uma liberdade muito grande, eu pude brincar muito, e eu acho que é por isso que eu conservo esse prazer tão grande. E acredito tanto na importância desse tempo, onde a gente pode experimentar a leveza, a espontaneidade e o prazer que a brincadeira traz pra gente. Muito boa noite. Todos sejam muito bem-vindos a esta noite tão especial de premiação do programa Pelo Direito de Ser Criança, uma ação realizada por OMO que busca conhecer, reconhecer e premiar escolas públicas e privadas que valorizam a importância do brincar e do aprender pela experiência em suas práticas escolares. Como vocês sabem, as escolas podem se inscrever em duas categorias. O selo Aqui se Brinca, destinado às escolas da educação infantil, e o selo Aqui se Aprende pela Experiência, destinado às escolas do ensino fundamental da primeira parte. O Aqui se Brinca busca avaliar, principalmente, como o brincar é utilizado no dia a dia escolar para incentivar o desenvolvimento social, cognitivo e emocional dos alunos. E o Aqui se Aprende pela Experiência, a forma como o aprender pela experiência é utilizado como ferramenta para o contato dos alunos com o universo que o cerca. Foram 734 escolas inscritas de todo o país, e a seleção feita por um time de 24 especialistas muito comprometidos com a qualidade da educação brasileira. Pois vamos agora conhecer as boas práticas do Aqui se Brinca.
Vamos conhecer o grupo vencedor das boas práticas do Aqui se Aprende pela Experiência. Por favor, Lourdes, Giovana. Chegou a hora de premiar as melhores práticas. Desejar a vocês fruto do mato, cheiro de jardim, namoro no portão, domingo sem chuva, segunda sem mau humor, sábado com seu amor, filme do Calito, chopp com amigos, crônica de Rubem Braga, ter uma pessoa especial e que ela goste de você, música de Tom com letra de Chico, frango caipira em pensão do interior, ouvir uma palavra amável, ter uma surpresa agradável, noite de lua cheia, não ter que ouvir a palavra não, nem nunca, nem jamais e adeus. Rir como criança, ouvir canto de passarinho, tomar banho de cachoeira, queijo com goiabada, ter um ombro sempre amigo, bater palmas de alegria e muito carinho meu. Mais uma vez eu quero dizer parabéns, parabéns, parabéns e obrigada, obrigada, obrigada. Né? O nosso país agradece, a infância agradece e principalmente o futuro da humanidade agradece. Foi um prazer, eu vou repetir, um prazer, uma honra e uma alegria fazer parte desta premiação e compartilhar com vocês ações tão ricas como as que essas escolas desenvolvem. Parabéns às escolas, aos professores, força, coragem, eu sei que é difícil, né? Parabéns aos alunos que desfrutam muito disso, a todos os envolvidos no programa pelo direito de ser criança.